Quase todos nós aqui já fomos ao mercado, ou talvez praça, que nós mais usamos. E já encontramos nas praças ou mercado a venderem figos. Geralmente nós vemos figos bonitos, com um bom aspecto e doces, mas também costumamos ver alguns outros podres, furados ou mesmo estragados dos bons. Meus irmãos, Jeová comparou os judeus com um figo e Jeová mostrou isso a Jeremias depois que Nabucodonosor levou os exilados para a Babilônia. Então, mesma nação, mesmo problema, mas duas reações totalmente diferentes. Jeová também mostrou que alguns eram bons e outros eram maus. Mas agora, quem são os bons? Por favor, pegue a sua Bíblia. Vamos até o livro de consideração, capítulo número 24, nesse caso Jeremias, capítulo número 24, versículo número 1 e o 2. Depois vamos até o 5, até o 7. Jeremias 24, 1 e 2, diz o seguinte: Então Jeová mostrou-me 2 cestos de figos, postos diante do templo de Jeová, depois de Nabucodonosor, rei da Babilônia, ter levado para o exílio Jeconias, filho de Joaquim, e rei de Judá, juntamente com os príncipes de Judá, os artesãos e os trabalhadores em metal. Ele levou-os de Jerusalém para a Babilônia. O cesto tinha figos muito bons, iguais a figos temporais, mas o outro cesto tinha figos muito maus, tão maus que nem se podia comer. E vamos então ao versículo número 5 até o 7. Isto é o que diz Jeová, o Deus de Israel: assim como estes figos bons, considerarei bons os exilados de Judá, que mandei embora deste lugar para a terra dos caldeus. Mandarei os meus olhos neles para o seu bem e vou trazê-los voltar a esta terra. Vou edificá-los e não os derrubarei. Vou plantá-los e não os arrancarei. E vou dar-lhes um coração capaz de me conhecer, de saber que eu sou Jeová. Eles vão tornar-se o meu povo. E eu vou dar-me o seu Deus. Eu vou tornar-me o seu Deus, pois voltarão para mim de todo o coração. Então, conseguimos ver aqui quem é que são os figos bons? Bom, o texto mostrou aí que são aqueles que Jeová olhou, ou seja, que decidiram obedecer a Jeová. Estes são comparados com os figos bons. E é interessante que mostra aí que nesses figos bons se encontravam Jeconias, Daniel e seus 13 companheiros hebreus, como Ananias, Misael e Zacarias, bem como Ezequiel. Então, estes é que foram cativos à Babilônia. Mas lembramos ali que Jeová fixou os seus olhos nele de modo bom. E como é que Jeová fez isso? Jeová fez isso no ano 80 ou no ano 536 antes era comum. Jeová fez com que Assiro, rei de Babilônia, emitisse um decreto que permitisse o retorno do restante dos descendentes deles para a terra de Judá. E Jeová viu com que estes eram como os figos bons. E outro aspecto que também eles eram como figos bons é porque eles aceitaram a disciplina de Jeová, eram humildes e tinham esperança nas promessas de Jeová. Então, Jeová cuidou deles, Jeová restaurou-os e trouxe de volta. Mas agora, quem são os figos maus? Veja agora o versículo número 8 até o 10. Diz aí: Porém, quanto aos figos maus, que são tão maus que nem se pode comer, isto é o que Jeová diz: Assim considerareis Ezequias, rei de Judá, os seus príncipes, o restante de Jerusalém,
que sobrou nesta terra e os que foram viver para a terra do Egito. Farei deles um motivo de terror e de desgraça para todos os reinos da terra. Serão alvo de insultos, assuntos de provérbios, motivos de gozo e exemplo de maldição em todos os lugares por onde eu vos espalhar. E vou enviar contra eles a espada, a fome e a peste, até que desapareçam da terra que lhes dei, e eles e os seus antepassados. Então, quem eram os figos bons? Ou seja, que eram considerados figos bons? Bom, o texto deixou claro, né, que o rei Zedequias e os príncipes e o povo que ficou em Jerusalém, no Egito, esses são considerados como figos maus. Eles rejeitaram a correção de Jeová, não se arrependeram, desprezaram a palavra de Jeová. Por isso é que o versículo número 10 fala aí que Jeová vai trazer, né, vai enviar a espada, a fome e a peste, e até que eles vão desaparecer. Então, os judeus que desobedeciam a Jeová eram como os filhos maus. Mas agora, quando olhamos assim para nossos dias, como é que nós podemos se enquadrar para sermos os figos bons? Meus irmãos, os cristãos podem ser como figos bons por examinarem a si mesmos de forma honesta e fazerem os ajustes necessários. Temos que ser honestos conosco mesmos para ver onde podemos melhorar, onde precisamos melhorar para ter a aprovação de Jeová. Se nós temos uma atitude que não vai de acordo com os padrões de Jeová, temos que dar atenção a esse aspecto. É importante nós levarmos isso a peito. E também temos que ser realistas para com que possamos então fazer mudanças com o objetivo de termos a aprovação de Jeová e sermos então como figos bons. Se de certeza fazermos isso, podemos sim agradar a Jeová e teremos também ainda as bênçãos de Jeová, tanto agora como no futuro.